Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 27. Bem, Jane, bastam-me alguns minutos. Sabe que não sou o mais velho da família, que tive outro irmão, não é verdade? Sim, Mrs. Fairfax disse-me outro dia. Disse-lhe também que meu pai gostava de dinheiro? Pois bem, devido a esse feitio avarento, meu pai não podia pensar que teria de repartir os seus bens e decidiu que meu irmão Roland ficaria com tudo. Mas, ao mesmo tempo, não se conformava com a ideia de que um dos filhos fosse pobre, e então recorreu ao casamento rico. Tinha um amigo nas Antilhas, um tal de Mason, homem cuja fortuna ascendia a muitos milhares de libras e que tinha um filho e uma filha, a quem daria um dote de 30.000 libras. Quando saí da universidade, comunicou-me que me tinha escolhido noiva e mandou-me para a Jamaica, afirmando-me que Miss Mason era a moça mais bonita de Spanish Town. Nesse ponto não mentiu. Encontrei uma linda mulher, no gênero de Blanche Ingram, que exibiu para mim todas as suas seduções e talentos, mas com quem convivi pouco e mal conheci antes de casar. Fiquei lisonjeado. Todos os homens a admiravam e me invejavam. Tomei por amor o que não era mais do que simples excitação dos sentidos, porque era ainda muito novo e inexperiente. Os pais de Berta encorajavam-me, os rivais incitavam-me, ela atraía-me, e o casamento realizou-se quase sem eu saber como. Quando penso nisso, sinto-me humilhado, desprezo-me a mim próprio. No fundo, não gostava dela, não a estimava sequer, porque nunca lhe conheci uma virtude, e, no entanto, casei, como um cego, um imbecil. Nunca me falaram da mãe de Berta e eu supunha que já tivesse morrido. Mas, pouco tempo depois de casado, soube que estava numa casa de doidos. O irmão mais velho era mudo e idiota, e o mais novo, que a Jane conhece e a quem não consigo odiar pelo interesse que tem pela irmã e pela dedicação verdadeiramente canina que me demonstra, não tardará que chegue ao mesmo estado dos outros. Meu pai e o meu irmão Roland sabiam tudo isso, mas olharam unicamente às 30.000 libras e uniram-se contra mim. O fato indignou-me. Contudo, não tornaria minha mulher responsável pela sua traição e mentira, mesmo que reconhecesse que tudo nela era contrário ao meu modo de ser. Em breve reconheci ser ela uma criatura de espírito vulgar. Entre nós não existia harmonia. Não podíamos conversar, porque, fosse qual fosse o assunto, ela dava-lhe logo uma feição grosseira, estúpida e perversa. Os criados não podiam suportar as suas reviravoltas de gênio, as suas ordens absurdas e contraditórias, as suas exigências. Em resumo, o meu lar nunca poderia ser tranquilo e agradável, mas, mesmo assim, evitei censuras, ocultei a profunda antipatia que me inspirava e devorei em silêncio o meu desgosto e arrependimento. Não quero perder tempo com pormenores abomináveis. Basta-me dizer-lhe, Jane, que vivi 4 anos com a minha mulher e nesse espaço de tempo os seus defeitos desenvolveram-se com tal rapidez que só os maus tratos poderiam dominá-los. Porém, não queria empregar esse meio. Aquele intelecto de pigmeu demonstrou tendências de gigante, tendências para o mal. Já se vê. Berta Mason, filha de uma mulher infame, infligiu-me todos os tormentos que uma mulher, dada à bebida e sem pudor, pode infligir a um homem. Entretanto, meu irmão morreu, e decorridos 4 anos, meu pai morreu também. Fiquei rico, mas nem o mais miserável indigente podia considerar-se tão pobre como eu.
unido a uma criatura grosseira, impúdica, depravada, de quem não podia separar-me legalmente, porque os médicos acabavam de reconhecer que minha mulher estava louca. Receei enlouquecer também, mas de desespero. Aos olhos do mundo estava desonrado, mas resolvi conservar a minha dignidade, repudiando os seus vícios, não me deixando contaminar por eles. Continuava a vê-la, a respirar o ar que ela respirava, e o fato provocava-me náuseas. Não podia pensar como ainda hoje não posso, que era seu marido e nunca mais, enquanto ela fosse viva, poderia unir-me a outra mulher. E, embora fosse mais velho do que eu 5 anos, até nesse ponto meu pai me mentira. A sua constituição robusta prometia-lhe longa vida. Assim cheguei aos 26 anos, sem uma esperança que me iluminasse o horizonte. Certa noite, uma dessas noites das Antilhas, abafada, que em geral anunciam a aproximação dos furacões, despertei com os gritos da louca. Não conseguindo conciliar o sono, levantei-me e abri a janela. Na atmosfera pairava um cheiro a enxofre. Os mosquitos zumbiam em volta de mim. O oceano rugia ao longe com um rolar surdo, como o de um tremor de terra. A lua ocultava-se nas suas águas, enorme e avermelhada, e, no andar de cima, os gritos da demente atormentavam-me. Abatido e desesperado, exclamei: esta vida é um inferno, muito pior com certeza do que aquele com que nos ameaçam as Escrituras. Não terei eu o direito de me libertar dela? Ao mesmo tempo, ajoelhei diante de uma arca e tirei uma pistola carregada, com a intenção firme de me suicidar. Mas esse pensamento que me assaltara durante a crise de desespero não durou muito. Uma aragem fresca vinda da Europa atravessou o oceano e entrou-me pela janela. O temporal desencadeou-se, a trovoada e a chuva purificaram a atmosfera. Desci ao jardim e, enquanto passeava por entre as laranjeiras, ananases e romanzeiras, ainda gotejantes, e a alvorada atingiu o céu como todo o esplendor tropical, tomei uma resolução, talvez inspirada por Deus, uma resolução que me restituiu a esperança e o gosto pela vida. Vai, dizia-me uma voz, regressa à Europa. Ali todos ignoram a lama que te mancha o nome. Ninguém conhece o fardo que te pesa sobre os ombros. Leva a louca para Thornfield. Rodeia de cuidados e precauções e depois vai viajar, vai conhecer o mundo e talvez encontres outra com quem possa unir-te. Essa mulher que abusou da tua bondade, que te ultrajou a honra e te destruiu a felicidade, não é a tua esposa. Olha por ela, de forma que não lhe falte coisa alguma, e já terás feito aquilo que Deus e os homens exigem de ti. Quanto à sua identidade e aos laços que a prendem a ti, deixa-os no esquecimento. Cobre a sua miséria e vergonha com o manto do segredo e deixe-a. Procedi conforme os ditames da minha consciência. Meu pai e meu irmão não tinham participado do meu casamento às pessoas conhecidas, conforme o pedido que, numa de minhas cartas, quando já conhecia o caráter de minha mulher e previa as terríveis consequências do meu casamento, lhes formulei, revelando-lhes o que se passava. A conduta da nora fez corar a vergonha de meu pai e, em vez de revelar o meu casamento, ocultou-o. Não sei descrever-lhe o que foi a minha viagem para a Inglaterra com aquele monstro. Só me senti tranquilo quando a vi instalada e bem fechada no quarto do terceiro andar, que já conhece. Esse quarto que há 10 anos ela transformou num covil de fera ou caverna de feiticeira. Tive dificuldade em arranjar enfermeira, porque as suas divagações, forçosamente, trairiam o meu segredo e, nos períodos de lucidez, que duravam dias, por vezes semanas, cobria-me de injúrias. Por fim, encontrei a Grace Poole. Ela e o Dr. Carter são os únicos a conhecer esse segredo. Mrs. Fairfax talvez suspeite de qualquer coisa, mas nada sabe ao certo. A louca é manhosa e má,
e nunca deixa de aproveitar as falhas da vigilância, falhas devidas ao vício de Grace, vício de embriaguez que não consegue dominar e é, talvez, consequência da sua profissão. Quando a apanha a dormir, rouba-lhe a chave. Fato que aconteceu 3 vezes. A primeira, apoderou-se da faca com que tentou matar o próprio irmão. Na segunda, entrou-me no quarto e deitou fogo à cama. Na terceira, entrou no seu e não sei como agradecer à providência o fato de ela ter tomado como alvo de sua fúria o véu de noiva, que lhe recordou talvez a época do seu próprio casamento. Nem quero pensar no que poderia ter acontecido. Aquela fera que hoje me saltou à garganta e mordeu, entrar no ninho da minha pomba. Que horror! Depois de a ter instalado aqui, para onde foi? Nem eu sei. Andei como judeu errante por todos os países da Europa, com a ideia de fixar e encontrar uma mulher bondosa e inteligente, a quem pudesse dedicar-me. Uma mulher que fosse a antítese completa da fúria que deixara em Thornfield. Mas o senhor não podia casar. Resolvera fazê-lo, e a minha consciência dizia-me que estava no meu direito. De princípio, não tencionava mentir, como fiz no seu caso. Decidira expor claramente o assunto e fazer as minhas propostas depois. Estava tão certo de poder amar e ser amado que não duvidava de ser aceito por qualquer mulher que compreendesse o meu caso, a despeito da maldição que pesava sobre a minha cabeça. E depois? Sempre que a ouço fazer essa pergunta, dá-me vontade de sorrir. Abre uns grandes olhos curiosos e ávidos, como se as palavras não corressem tão depressa como deseja, e quisesse lê-las no meu pensamento antes de eu as proferir. Esse seu "e depois" tem o condão de me obrigar a falar, sem eu saber como. Mas, finalmente, encontrou alguém que lhe agradasse e acedesse a casar consigo? Posso dizer que encontrei alguém e lhe pedi para casar comigo. Quanto ao resto, ainda está oculto no livro do destino. Durante 10 anos vagueei por todos os países da Europa, frequentei todos os meios. Procurei a esposa ideal entre as ladies inglesas, condessas francesas, signorines italianas, entre as fidalgas de todos os países, mas nunca encontrei uma só com quem, mesmo livre dos laços conjugais, mas conhecendo como conhecia os tremendos resultados de um casamento feito ao acaso, desejasse casar. A decepção arrastou-me para a estroinice, mas não para o deboche. A repugnância que me provocavam as recordações das Antilhas e da minha Messalina defendia-me. Tudo quanto se assemelhasse à orgia lembrava-me os seus vícios e afastava-me logo. Como não podia viver sozinho, arranjei amantes. Céline Varens, a italiana Giacinta, e Clara, uma alemã, todas elas lindíssimas. Mas a Clara era estúpida e insensível, Giacinta exaltada e sem moral, e Céline leviana. Assim, decorrido pouco tempo, a nossa ligação rompia-se. Dava-lhes uma quantia razoável para não lutarem com privações e afastava-me. Estou a ver pela sua expressão, Jane, que me considera um libertino sem princípios, não é assim? Bem, de fato, não me agrada tanto como me agradou. Considera coisa natural viver hoje com uma mulher e amanhã com outra? Bem, naquele tempo a vida agradava-me. Hoje detesto-a. Ter uma mulher por conta é como comprar uma escrava. Uma ou outra são, por natureza e situação, criaturas inferiores, e não há nada mais degradante do que vivermos familiarmente com inferiores. Pressenti que falava com ansiedade e concluí que, se me esquecesse dos princípios que me haviam ensinado a ponto de, fosse qual fosse o pretexto ou a justificação, descer à situação das pobres moças, mais cedo ou mais tarde me desprezaria como agora as desprezava. Não traduzi este pensamento em palavras,
Bastava-me recordá-lo para me amparar se me sentisse fraquejar.